Olá, olá, tudo bem contigo? Vê bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer um planejamento financeiro mesmo você ganhando pouco. Antes de pular para a vinheta, não esquece, claro, de se inscrever no canal, dar like para o YouTube ver que você gostou e ele compartilhar com muito mais pessoas a se desenvolver financeiramente. Conto contigo, ok? Sem mais enrolação, roda a vinheta, vem comigo. Antes de eu te ensinar a fazer na prática um planejamento financeiro, eu primeiro preciso te explicar o que seria um planejamento financeiro. Se você já me acompanha há um tempo, eu já expliquei o que seria um planejamento financeiro. Mas só para dar aquela revisada, um planejamento financeiro nada mais é do que um plano. E quando a gente fala em plano, nós temos que levar em consideração o que seria um plano. Imagine na sua frente uma mesa e nessa mesa esteja o mapa da tua vida, ou qualquer mapa que você imaginar. Todos os mapas, eles têm caminhos, eles têm estradas, percursos que você deve percorrer. Um planejamento financeiro nada mais é do que você escolher uma rota mais tranquila, ou uma rota com menos buraco, ou uma rota com mais segurança para você. Isso é planejar-se financeiramente, é você detalhar caminho a caminho, o passo a passo, para você chegar onde? Para você conseguir realizar todos os teus sonhos financeiros. Uma coisa aqui. Você pode chegar para mim e dizer assim, mas Lucas, nem todos os sonhos precisam de dinheiro para ser realizado. Claro que não, eu concordo com você. Nem todos os sonhos precisam de dinheiro, mas a maioria sim. Como assim? Vê bem, se você pretende ter um carro algum dia ou se você pretende melhorar de carro, você precisa de dinheiro para isso. Se você pretende conhecer outro país, você precisa de dinheiro para isso. E quando você ganha pouco, você tem que planejar detalhadamente cada etapa. Porque se você não planeja detalhadamente essa etapa, o que é que acontece? Vê lá, se tu tem pouco dinheiro e simplesmente troca os pés pelas mãos e vai em busca de algum objetivo específico, como por exemplo, conhecer outro país, como você vai chegar nesse outro país sem dinheiro? Se endividando. Você passa no cartão de crédito, você divide o pacote da viagem no cartão, financia, você se endivida. Então como é que a gente pode realizar esses sonhos sem, claro, se endividar? Com planejamento financeiro. É saber detalhadamente o passo que você tem que dar para poder chegar naquele objetivo. Porque sem ele você não consegue. Sem ele você não vai conseguir realizar esses teus sonhos financeiros. Mas quando a gente fala em sonhos financeiros, você deve pensar o seguinte, caramba, velho, por que Lucas está falando como se todo mundo tivesse o mesmo sonho? Nananina não. Vê bem, cada pessoa, cada ser humano tem uma individualidade própria. Um jeito diferente, um jeito exclusivo de lidar com o dinheiro. Como assim, Lucas? Me explica melhor. Vê bem. Se você tem uma maneira diferente de pensar, automaticamente você tem uma maneira diferente de pensar em relação ao dinheiro. É meio que óbvio isso. Então, se você tem uma maneira diferente de pensar sobre o dinheiro, eu não posso simplesmente dizer a você o método exato de como você deve percorrer aquele determinado caminho. Isso é a individualidade de pensamento financeiro de cada pessoa. As minhas percepções financeiras não são exatamente igual à sua. O que nós tentamos fazer? Eu tento, claro, com o meu trabalho de mentoria, com o meu trabalho de coaching, com o meu trabalho de professor de finanças em si, eu tento fazer com que o aluno ele compreenda, ele aprenda que existem várias ferramentas que ele poderia utilizar para ajudá-lo a escolher um melhor caminho para ele naquele momento. Isso não quer dizer que eu irei simplesmente induzi-lo por um determinado caminho, claro que não. É por isso que existe a individualidade de pensamento financeiro. Quando a gente entra nessa questão de sonho, eu simplesmente não posso dizer o que seria o seu sonho ideal. Por exemplo, se você simplesmente gostaria de ter um carro de um determinado estilo, um carro esporte, conversível, o carro que você sonha em ter, eu não posso simplesmente menosprezar esse sonho que você tem. Eu posso te ajudar a entender, a compreender, a utilizar as ferramentas certas para você conseguir realizar aquele teu sonho sem se sacrificar financeiramente, sem trocar os pés pelas mãos. Isso é o que um planejamento financeiro faz. Se você faz um planejamento financeiro detalhado, você tem como colocar essa tua individualidade financeira para fora, sem, claro, depender de outras pessoas para isso. Mas vem comigo aqui, para nós
nós criarmos um planejamento financeiro, é necessário antes saber como é que andam as nossas finanças no tempo atual. Explicando melhor, quando se trata em saber exatamente quanto se gasta, quanto se ganha atualmente, você precisa de um orçamento. É por isso que eu trouxe essa planilha que você está vendo aqui atrás de mim. Daqui a pouco eu te explico como é que nós podemos montar. Mas, Lucas, é preciso uma planilha? Sim, é preciso. Você tem a opção, vamos lá, você tem a opção de escolher uma planilha papel, caneta, ou a opção de escolher uma planilha utilizando programas de computadores. Mas é preciso ter alguma planilha? É preciso, porque se você não sabe exatamente quanto você ganha e quanto você gasta, você não tem como se planejar financeiramente para poder realizar um determinado objetivo. Então sim, é necessário. Mas para você aqui que está olhando para mim agora, assistindo, olhando para essa cara feia, para você que ganha pouco, vê bem, você não necessariamente precisa de uma planilha em Excel, uma planilha de computador agora. Por quê? Porque o que você vai fazer, um papel, uma folha de papel, ou então essa planilha que eu irei disponibilizar aqui do lado, ou aqui na descrição do vídeo, caso você queira baixar, é só baixar, tá em PDF, tudo bonitinho. Você pode utilizar essa planilha ou apenas uma folha de papel, como eu acabei de dizer. Você vai fazer esses tracinhos aqui, colocar os espaços, os espaçamentos, todo bonitinho e preencher. Já eu te explico como. Mas você só precisa disso. Caso você queira e caso você seja um pouco mais tecnológico, você pode ir diretamente para o Excel. Mas é uma opção sua agora. Isso significa que você vai ter que passar a vida toda com papel e caneta na mão? Não aconselho isso. Por quê? Se você tem algum problema ou alguma dificuldade de lidar com aplicativos, o que eu sugiro? Que você comece a aprender a utilizar determinados tipos de aplicativos enquanto você está preenchendo uma planilha com papel e caneta na mão. Mas isso enquanto você preenche. Faça isso por 2, 3 meses, até você ter uma certa prática no programa de computador, quanto também no seu smartphone. É uma opção sua fazer isso. Mas é preciso sim você ter uma planilha. No começo, essa planilha, caneta e papel. Mas depois irá mudar, irá alterar para o programa de Excel ou qualquer programa de planilha que você tenha disponível no seu computador ou no seu celular. Mas para que serve de fato essa planilha, Lucas? Vê bem. Quando se trata de planilha, o objetivo central da planilha é saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta para ter um resultado final. E sabendo exatamente onde você gasta, você vê onde o seu barco está furado. Quando você identifica onde está localizado esse furo, fica muito mais fácil você simplesmente tapar aquele buraco. Mas é preciso, claro, saber onde está o furo, onde que você está gastando naquele momento. Só que diferente de uma batida que simplesmente abre um buraco enorme no seu casco e você afunda de vez o seu barco financeiro, um pequeno furo, ele demora e muitas vezes não é notado. É por isso que precisamos identificá-los e só podemos fazer isso com orçamento. Porque furo em furo, você simplesmente vai sentindo água chegando na tua canelinha, no teu joelho, e você vai simplesmente chegar um momento em que você vai afundar porque você não vai aguentar aquilo. Então como é que funciona? Você identifica o pequeno furo utilizando o orçamento, porque eles vão te fazer enxergar esses pequenos buracos que para você naquele momento é invisível. E claro, com esse orçamento você vai ter poder de escolha. Você simplesmente vai identificar esses pequenos furos e poder escolher se vai cortar, se vai tampá-lo, se vai deixá-lo vazar um pouco mais. É uma opção sua, mas para isso, claro, você tem que identificar. Mas sem mais enrolação, vamos aprender a criar na prática esse planejamento financeiro? A primeira coisa a se fazer é um orçamento. Se você não pegou papel e caneta na mão, se você ainda não imprimiu o PDF que eu deixei aqui na descrição, com essa planilha já prontinha, apenas para que você anote, pausa esse vídeo agora, imprime e volta aqui comigo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que você deve entender, o primeiro quadradinho que você está vendo na sua planilha ou que você vai ter que anotar a partir de agora, é a data. Você simplesmente vai dividir a sua planilha, a sua folha de papel, em 5 espaçamentos, 5 colunas. Na primeira coluna você escreve o termo data, bem bonito. Na segunda coluna, o que? Na data você meio que sabe o que é que vai ter que ter colocado lá, né? É geralmente a data de um pagamento ou a data de um gasto que você fez. Então, a data, você anota a data desse gasto, desse custo, essa despesa, do que for naquele momento. O que? O que é simplesmente o que você vai pagar, o que você comprou naquele momento. Se você vai pagar uma conta, coloca o que. O próximo ponto, onde? Onde você comprou.
onde você gastou. É necessário saber disso? É necessário, porque vai te dar uma noção de lembrar o que fazer ou o que deixou de fazer. E também lembrar, claro, caso aconteça algum problema, alguma eventualidade, você saber onde você comprou para resolver aquele problema, ok? A próxima coluna, quanto? Eu poderia dizer que é o mais importante. Quanto você gastou? Qual é a conta que você vai pagar? O valor que você vai pagar naquela conta? Qual é o preço daquele produto que você acabou de adquirir? Você precisa saber quanto você gastou. Você precisa anotar esse gasto. E por último, como você pagou. Será que foi crédito? Será que foi débito? Será que foi em espécie? Será que foi utilizando cheque? Independente do que seja, você tem que anotar para você saber, ok? Agora que você já sabe cada um dos 5 tópicos das 5 colunas e que você vai ter que prestar essa informação, eu gostaria de falar uma coisa com você. Vê bem, quando a gente trabalha com orçamento, nós trabalhamos com orçamento futuro. Se você recebeu o seu salário no dia 30 de janeiro, você, claro, só vai começar a gastá-lo no dia 1 de fevereiro, correto? Mas só que no dia 30 de janeiro, você já sabe os gastos que você vai ter que ter no início do mês. Por exemplo, conta de luz, conta de água, financiamento, aluguel, se você mora sozinho ou com sua esposa ou com seu marido. Todas aquelas contas que você vai ter que pagar, que você já assumiu o compromisso de pagar, você coloca exatamente no início. Como assim? Todas as contas que você sabe, que você já assumiu o compromisso, você já anota nessa folha de papel. Porque você vai ter que separar esse dinheiro já para fazer os pagamentos. Você anota e você já separa o valor destinado a cada um desses pagamentos. Ok? Se você não sabe, Lucas, eu recebi no dia 30, minha conta de luz só chega no dia 2 do próximo mês. Calma, se isso aconteceu, você sabe mais ou menos quanto é que você vai pagar, porque você já tem noção da média de pagamentos que você realizou ao longo dos meses anteriores. Então você já tem aquela noção de quanto você deve pagar. Depois que você já anotou todos os gastos que você se comprometeu a fazer, a sobra você divide para pagar algumas contas. Por exemplo, geralmente contas variáveis. Transporte, se você utiliza o seu carro, o quanto é que você gasta de combustível, de manutenção. Se você utiliza transporte público, quanto é que você gasta com aquele ônibus todos os meses. Só que já que é um gasto variável, o que é que você vai ter que fazer? Pegar essa folhinha toda bonitinha, dobrar, se você, claro, se você quiser, e levar ela na sua carteira. Toda vez que você fizer qualquer compra e pagar qualquer coisa, você anota. Depois que você fizer isso durante 30 dias, você vai saber exatamente quanto você gastou nessas pequenas coisas. E são essas pequenas coisas que você tem que ter controle sobre elas. São essas pequenas coisas que podem afundar o teu navio, como eu falei, é um gasto invisível, então você tem que ter controle sobre ela. Depois que você sabe exatamente quanto é que você gasta nessas pequenas coisas, aí vamos para uma parte mais interessante, que seria separar esse teu orçamento que agora você tem nas mãos. Agora tu pode simplesmente fazer um bom planejamento financeiro para poder alcançar esses teus objetivos. E como é que nós fazemos isso? Determinando porcentagem para cada área da tua vida. Vamos lá, se a gente parar para pensar, nós temos áreas específicas de nossa vida. Por exemplo, existem as nossas necessidades e nossos desejos, correto? Só que entre eles existe aquilo que nós chamamos de área específica da vida, uma área financeira em que você deve alocar certos recursos. Por exemplo, se for utilizar os custos da tua vida, são tudo aquilo que você tem como um custo fixo, por exemplo, como aluguel, financiamento, conta de luz, conta de água. Isso varia entre custo fixo e custo variável, mas é o teu custo, a tua necessidade de vida. O que é que eu preciso naquele momento para sobreviver? Isso é uma área específica da tua vida. Outra área poderia ser teus desejos, os teus lanches, as tuas saídas, as festas que você frequenta. Outra coisa também poderia ser o teu transporte, quanto é que você gasta com o teu transporte, com a tua manutenção do teu carro, ou com o ônibus que você pega. Cada ponto desse é uma área específica da tua vida. Para facilitar, junto com essa tabelinha que eu vou disponibilizar para você aqui, num link na descrição desse vídeo, eu vou também disponibilizar no mesmo documento 4 áreas específicas que eu acho importante e básica em qualquer tipo de orçamento, em qualquer tipo de planejamento. Então, caso você queira seguir, fique à vontade.
mas o que acontece em cada uma dessas áreas. Como eu falei, nós devemos separar porcentagem para cada área específica. Ah, Lucas, mas para minhas necessidades de moradia, aluguel, conta de água, conta de luz, eu tenho que gastar, eu geralmente gasto 70% do meu salário. Pronto, 70% do seu salário vai para moradia. Ah, Lucas, 15% eu gasto para transporte. 15% para transporte. Ah, Lucas, 5% para o lazer. 5% para o lazer. Você determina essa porcentagem. Como é que você faz isso, Lucas? Simples, é só você calcular na sua calculadora. Eu não tenho como te explicar aqui nesse momento, senão o vídeo ia ficar muito longo. Como é que você calcula essa porcentagem? É matemática básica. Se você procurar aqui no YouTube como é que se faz um cálculo de porcentagem, vai aparecer inúmeros vídeos que vai te ensinar a fazer. E claro, você pode utilizar a calculadora para facilitar bastante a tua vida. Então, depois que você sabe exatamente qual a porcentagem de cada área da tua vida, aí nós começamos de fato o planejamento. Dentro de um desses 4 pontos, você vai utilizar um quesito chamado objetivo. Objetivos, investimentos, o nome que você quiser. Quando a gente trata de sonhos, nós temos que determinar objetivos. Para realizar aquele determinado objetivo, que geralmente é financeiro, você tem que determinar um caminho financeiro para ele. E como é que você faz isso? Colocando um certo valor todos os meses para alcançar esse determinado objetivo. Ah, Lucas, mas eu ganho muito pouco. O que é que eu posso fazer de fato? Vê bem, quando você ganha pouco, existem 2 opções para você. Uma é tentar reduzir ainda mais os gastos que você tem, os gastos que frequentemente você utiliza na tua casa, no teu transporte, diminuir os gastos ou aumentar a tua renda. Você pode fazer os 2, é uma escolha tua. Mas vamos lá, se você aumentar a tua renda, você pode escolher fazer uma renda extra. Se você tem um carro, você pode simplesmente escolher fazer um Uber. Isso é uma escolha sua, é uma opção sua. Você pode estudar para ser promovido, qualquer coisa que aumente sua renda. Então você tem 2 opções. Uma é diminuir as suas despesas e seus custos, e outra é você aumentar a sua renda. Mas voltando para aquela questão de porcentagem. A partir do momento que você diz assim, eu ganho muito pouco, Lucas, eu simplesmente não posso colocar apenas 1% da minha renda para os meus objetivos. Eu demoraria 150 anos para isso. Calma, calma. Quando eu trato de porcentagem, essa porcentagem ela não é fixa. Preste atenção aqui, ela não é fixa. Quando nós tratamos de porcentagem nessa questão de planejamento financeiro, nós temos um modelo já premeditado para essas porcentagens. Vou te falar agora. Para os nossos custos e despesas, para a nossa necessidade de sobrevivência naquele momento, nós disponibilizamos 50% do nosso dinheiro mensal para essa área. Ah, Lucas, mas 50% é muito pouco. Calma, já eu chego lá. Para as outras áreas, por exemplo, os teus desejos e teus investimentos e teus objetivos, para o desejo nós colocamos 20%. Para os teus objetivos e investimentos, nós colocamos 30%. Esses 30% você resolve onde colocar para poder render uns juros a mais que a inflação e você não perder dinheiro com o tempo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Qual é a questão que vem agora? Ah, Lucas, 50% para os meus custos, para as minhas necessidades é muito pouco. Vê bem, quando a gente trata disso, nós temos a opção, eu já te falei, de reduzir certos gastos ou de aumentar a renda. O problema de hoje em dia é que quando a pessoa ela é promovida ou recebe qualquer tipo de aumento, faturamento ou o que for, quando ela simplesmente ganha mais. Quando ela ganha mais, a primeira coisa que ela faz é começar a gastar mais. Ou seja, se a renda dela aumentou, o padrão de vida dela também aumentou. Então ela equilibra isso. Só que é um problema. Quando a gente trabalha com planejamento financeiro, nós devemos, isso é uma regra, devemos viver um degrau abaixo. Se você escolhe viver um degrau, ótimo. 2 degraus, melhor ainda. A questão é, você deve viver abaixo do que você ganha. Porque senão o teu dinheiro vai estar totalmente comprometido às tuas necessidades. Você coloca as tuas necessidades em 100%. Quando você começa a ganhar mais e vive abaixo um degrau, o que acontece? Você tem como medir, você tem como reduzir as tuas necessidades a 50%. Por exemplo, se você sobrevive com R$1.000 hoje e teu salário dobra para 2.000, tu não tem como manter essa tua sobrevivência em 1.000. 50% de 2.000 é 1.000.
Será que nesses 1.000 não poderia ser encaixado todas as suas necessidades de vida? Eu não estou falando dos desejos. A partir do momento que tu dobra o teu salário, tu poderia se adequar, ainda aumentando um pouco o teu padrão de vida, se adequar à tua renda, às tuas necessidades em 50%. Você pode fazer isso. E o que é que você faz com o restante, com os outros 50%? Como eu te disse, 20% vai para o teu desejo, o que é que tu quer fazer, as saídas que tu queres dar, as festas que tu queres ir, as compras que tu queres fazer. E o resto dos 30% tu divide entre teus objetivos e teus investimentos. Você pode ter essa opção. A magia, o interessante desse planejamento financeiro é justamente você poder alocar as porcentagens. Conheço pessoas que vivem com 60% da sua renda. Conheço pessoas que não conseguem viver com menos de 70%. Conheço pessoas que vivem com 30% de sua renda. É o padrão de vida que você escolhe ter naquele momento. Será que aquele padrão de vida alto, aquele padrão de vida de ostentação vale mais a pena do que o sonho de comprar aquele carro que você sempre quis comprar, o sonho de fazer aquela viagem que você sempre quis fazer? É essa a questão. Um planejamento financeiro, essa determinação de porcentagem para cada área da tua vida, faz com que você tenha esse poder nas mãos, o poder de decidir o caminho mais curto para alcançar aquele objetivo financeiro. Bem, por hoje é só. Não esquece de se inscrever, curtir e comentar caso você tenha qualquer tipo de dúvida. Eu deixarei aqui embaixo, não esquece de baixar o PDF que eu vou deixar exclusivamente para você que assistiu esse vídeo. Fica bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.